Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Vamos finalizar sobre nosso conteúdo de unidade de medidas. Hoje nós vamos falar de unidade de medidas de temperatura. Vamos nas páginas 94 até a página 96. Módulo 3. O que é temperatura, né? Quando a gente pensa, a gente fala, né, em temperatura. Temperatura é uma das grandezas físicas mais medidas, seja no nosso dia a dia, das pessoas ou até mesmo nos processos industriais. Então, nesta aula, veremos algumas informações sobre os meios de medição mais usados. Aqui no Brasil, todas as medições são feitas através de uma escala chamada de escala termométrica de graus Celsius. A gente tem como a sigla o grauzinho e a letra C, que é uma homenagem a esse cientista aqui, tá? Ele que fez grandes descobertas sobre a escala termométrica. Então, esse termômetro é dividido em 100 partes iguais, ou seja, a sua variação vai de 0 a 100 graus. Mas nós também temos, né, principalmente nos Estados Unidos, uma outra escala chamada de grau Fahrenheit, né, que tem esse símbolozinho aqui, o grau e a letra F. Tá? Então, as primeiras medições de temperatura, eles eram feitas em forma imprecisa. Então, fazendo comparação com certos fenômenos físicos, tá? Então, se alguns metais que foram aquecidos, se mudavam a cor, conforme alguma substância ia fervendo, como que seria essa ebulição da água. Até a questão das pessoas mais velhas, né? A questão de crenças. Então, por exemplo, de uma rosa, de uma planta, quando ela estava murchando, percebia que a temperatura estava mudando ou aumentando, tá? Aqui alguns instrumentos de medidas de temperatura. Então, o aparelho utilizado para aferir, né, ou seja, medir a temperatura do corpo, é o termômetro. E existem diversos tipos de termômetros, sendo que o mais comum é o termômetro clínico, que é este daqui, ó, que ele é composto na maioria das vezes por mercúrio ou álcool. Então, esse daqui ele é mais preciso. Então, você vai colocar isso aqui debaixo do braço e vai vir uma bolinha vermelha e vai indicando até onde você está com a sua temperatura. O corpo humano, a temperatura normal em graus Celsius é em torno de 36 graus e meio. Passou do 37, já está com febre, né? Essa temperatura já aumentou. Então, até aqui nesse termômetro, o 37 já coloca vermelho para um sinal de alerta, tá? E aqui o termômetro digital, aqui fica mais fácil, né? Para você já saber a sua medição pelos ponteiros digitais aqui, tá? E aqui outros modelos que eu tenho, né? São os termômetros de rua. Esse aqui também, ele é o de mercúrio ou de álcool. A gente consegue... E esse daqui, a gente pode colocar... Eu tenho até ele aqui em casa. Ele não vai no corpo, tá? Ele vai na casa. Então, aqui está medindo... Aqui eu tenho em Fahrenheit e aqui eu tenho em Celsius. Então, em Celsius está entre 20 e 21 graus Celsius. Termômetro corporal, esse é o termômetro de rua, né? Para você saber a temperatura também ambiente. Faltou colocar o termômetro que a gente está usando muito, né? Quando você, nessa época agora de coronavírus, se você vai entrar em algum estabelecimento, te aponta, né, um aparelho parecido com esse aqui, ou na sua testa ou na sua mão. Então, é mais preciso, né, mais rápido para você saber a sua temperatura, ok? Então, essas são algumas informações sobre a temperatura, qual é a medição, qual é a escala de medida. E agora, vamos lá no módulo para a gente poder fazer uns exercícios e entender um pouquinho a mais. Vamos lá? Você já deve ter visto a previsão do tempo na televisão. As informações são bem básicas e geralmente você fica sabendo a temperatura mínima e a máxima para a sua região.
Mas como será que a temperatura varia durante um dia? Quais são os horários mais quentes e os mais frios? A gente mesmo pode descobrir isso usando um termômetro e depois mostrar para os amigos usando um gráfico. Um gráfico é um jeito diferente, um jeito mais fácil de entender um conjunto de números. Você vai ver. Para fazer um gráfico, eu preciso coletar as informações e fazer uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar aqui nessa coluna o horário e nessa aqui a temperatura. Agora são 9 horas da manhã, então eu vou anotar aqui na tabela 9 horas. Agora deixa eu ver quanto o termômetro está marcando. Na frente do horário, eu vou colocar a temperatura, 27,3 graus Celsius. Agora eu vou fazer isso de hora em hora até anoitecer. Eu preciso desses números para construir o meu gráfico. Já anoiteceu e eu anotei a temperatura em 12 horários diferentes. Acho que já dá para fazer um gráfico bem legal. Nessa linha, eu vou colocar os horários em que eu anotei a temperatura, que foi de 9 horas até as 20 horas. Nessa outra linha, eu vou marcar a temperatura. Como a temperatura mais quente que eu coletei foi de 36,2 graus, ela vai de 0 a 40 graus Celsius. Agora é só eu transferir os números da tabela para o gráfico. Dá só uma olhada. Como eu vou fazer um gráfico de colunas, em cima de cada horário eu vou construir uma coluna. E a altura da coluna vai ser correspondente à temperatura desse horário. Às 9 horas, por exemplo, fazia 27,3 graus. Então, eu faço uma coluna que vai até 27,3. E agora, é só eu seguir essa lógica. Vamos dar uma analisada no nosso gráfico. Aqui é fácil de a gente perceber que a temperatura foi subindo durante a manhã. Entre 9 e meio-dia ela subiu, entre meio-dia e 1 ela ficou mais ou menos estável, depois voltou a subir de novo, o pico foi às 2 horas da tarde, quando ela atingiu 36,2 graus Celsius. Aí ela começou a cair de novo, foi caindo durante a tarde toda até o começo da noite, quando ela ficou em 28 graus e meio. O legal disso tudo é que com o gráfico é muito mais fácil de eu entender a variação da temperatura do que se eu tivesse feito só a tabela. E agora, que tal você também fazer o gráfico de barras da variação de temperatura do seu dia? E aí, vamos fazer o nosso gráfico do dia? Eu acho que seria interessante cada aluno fazer um dia, né, para a gente poder ter essa comparação de variação de temperatura. Eu comecei a fazer a minha hoje, tá? Hoje é dia 1 de outubro. Então, eu comecei a fazer, anotei a minha primeira temperatura às 6 horas da manhã. Então, vamos ver até o final do dia como que vai ser. Tudo bem? Então, aqui eu tenho, nós vamos falar, acho que pelo vídeo, né, do Manual do Mundo, deu para falar sobre a temperatura na cidade. Ele mostrou um gráfico de barras. Agora aqui eu tenho um outro gráfico. Esse aqui é o gráfico de linhas. A mesma coisa que ele fez no vídeo, só que aqui a gente, em vez de fazer barras, a gente colocou linhas, né? Para ver a evolução e a diferença. Então, aqui às 10 horas 18 foi aumentando. Lá, o pico foi às 14 horas, né? Aqui o pico foi a meio-dia, que deu 24 graus Celsius, tá? Então, com isso, a gente já pode responder. Responda as questões com base no gráfico. Qual era a temperatura nessa cidade às 13 horas? Às 13 horas, a temperatura era de 21, o quê? Graus Celsius. Então, eu ponho a bolinha de grau e coloco o C, tá? O C é maiúsculo nesse caso aqui, tá? Qual a temperatura maior registrada nesse dia? E a menor? Então, a gente já descobriu que era 24 e a menor logo de manhã, às 18 graus Celsius. Então, a gente vai colocar primeiro as de manhã, o grau, letra C maiúscula, e a menor, 18 graus Celsius, tá? Muito bem.
Em quais horários a temperatura permaneceu a mesma? Quais? Então, se a gente pensar aqui, qual a temperatura foi a mesma? 18, 20, 24, 21, 23, 22, 22. Então, entre 15 e 16 horas. Então, vamos colocar aqui. Entre 15 horas, né? Já aprendeu a escrever, e 16 horas, tá? A página 19, a gente tá aqui falando sobre instrumentos, né? Falamos antes que o termômetro é utilizado para medir as temperaturas. Em cada caso, indique a temperatura registradas pelos termômetros de álcool ou mercúrio, como nós aprendemos antes nos slides, tá? Então, aqui, o vermelho, né? O líquido vermelho, ele parou aonde? Ele chegou até os 36 graus, o quê? Olha lá em cima, graus Celsius. 36 graus Celsius. E aqui foi 38, nós vamos contar cada pauzinho aqui. Então, 38, o meu deu 38,7. 38,7 graus Celsius. Ao B, quase chegou a 40. Não, chegou a 40. 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. E aqui, eita, aqui fez calor, hein? Aqui deu 42,3 graus Celsius. 42,3 graus Celsius. Tudo bem? Tudo tranquilo aqui? Vamos para a próxima. Observem a embalagem de um pote de sorvete. Contorne as geladeiras nas quais ele poderia ser armazenado. Então, o termômetro ele pode ser abaixo de 0? Sim, pode sim. Então, quais ele poderia ser armazenado? Ele diz que ele pode ser até 5 graus. 3. Se eu colocar esse sorvete na geladeira aqui, ele vai até 3 graus. Eu posso colocar ele? Sim. Ele fala que é até 5 graus, então aqui está dentro do meu limite de temperatura. 5,2 não passou, então possivelmente vai derreter esse sorvete. 4,9 graus Celsius, sim, que era até 5, né? Aqui quase chegou a 5, tá? Então, para casa, nós vamos fazer a leitura do chove ou não chove. Vamos responder isso aqui no caderno pergunta, tá? Esse aqui também a gente vai fazer uma pesquisa e vai responder no caderno, ok? E as outras páginas nós iremos fazer em sala de aula, tá? Página 98 e a 99. E uma outra liçãozinha de casa que a Pro vai pedir é que você copie o Organizando o Pensamento. Isso aqui vai servir como revisão no seu caderno, tá bom? Não precisa colocar o calendário, mas você pode colar um calendário se estiver aí, pode colocar e você fazer a identificação do bimestre, da semana, do trimestre, assim como está aqui, tudo bem? E aqui, vamos transferir esse mapa mental aqui de aprendizagem para o nosso caderno também, tá bom? Então, por hoje é só. Vou só relembrar as nossas lições de casa lá nos slides. Então, aqui, relembrando a nossa atividade, páginas 96 e 97, você vai copiar para organizar o pensamento da página 100 e o mapa de aprendizagem na página 101. Você pode modificar, tá? Você pode fazer outro tipo de mapa de aprendizagem, não precisa ser exatamente o que está aqui, tá? A gente já pode fazer o que a gente aprendeu nas outras aulas,
tá bom? Não precisa postar, faremos as nossas correções em sala de aula, eu vou verificar os cadernos de vocês e o módulo, tá bom? Beijo, bons estudos e tchau!